Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 27 de novembro. É a última vez que eu estou falando com você, com esse dente de siso aqui que me acompanha desde a adolescência. Vou tirar daqui a pouco, por isso eu estou gravando mais cedo, estou gravando ao redor do meio-dia, depois do almoço vou fazer a extração. E aí vou estar proibido de falar aí por no mínimo 24 horas. Por isso estou gravando mais cedo. Mas 27 de novembro, hoje, está fazendo 90 anos da tentativa de golpe comunista para derrubar Vargas e implantar no Brasil um regime comunista. Começou dia 23 de novembro, em Natal, em 1935. Houve lá uns 20 mortos. Assumiram lá, inclusive, um Estado comunista em Natal. Implantaram, durou alguns dias. No dia seguinte foi em Recife, aí teve muita gente morta, no mínimo 100 pessoas. E por fim, dia 27 de novembro de 35, na Praia Vermelha, na Vila Militar, no Campo dos Afonsos. Houve aí uns 30 mortos, mas foi debelada a rebelião, né? Mais de 60% eram militares, que, na verdade, o operário tinha muito pouco, né? E o comunismo seria a revolução do proletariado. O proletariado foi mínimo, numa revolução conduzida pelo capitão Luiz Carlos Prestes, a mando de Moscou, como o William Vac, no seu livro Camaradas, relata muito bem. Hoje também é aniversário da saída da família real, pressionada pelas tropas de Napoleão, de Lisboa. 27 de novembro de 1807. Chegaram aqui no ano seguinte. Foi uma transferência de uma monarquia, do coração, da matriz de uma monarquia europeia para o Brasil. O Brasil se tornou capital de um país europeu, né? E depois gerou um rei de um país europeu, Pedro IV, nosso Pedro I, e a filha dele, rainha de Portugal, né? Maria, se não me engano, Maria II. Hoje é nome de um belo teatro lá no Rossio, em Portugal, em Lisboa. Hoje é Dia Mundial de Ação de Graças, Thanksgiving Day, lá nos Estados Unidos. É uma festa religiosa, familiar, tão grande quanto o Natal. Eu fico pensando, né? A gente imita os americanos aqui no Halloween. Eu acho que seria muito mais saudável a gente imitar no Dia da Ação de Graças, Dia Mundial da Ação de Graças. E é um dia especial hoje também, porque 1907, o então Major Cândido Rondon concluiu a ligação da capital do Brasil, Rio de Janeiro, com a Amazônia toda. Ligação telegráfica que ele fez, mais de 5.000 quilômetros de linhas telegráficas. Descobriu rios, aldeias tribais desconhecidas, deu nome a rios. Rondônia por causa dele, era território de Guaporé, ele chegou até lá, chegou até o Acre. É um grande herói brasileiro. O Clube dos Exploradores de Nova York o indicou para Prêmio Nobel da Paz, né? Só que não foi, né? Mas, enfim, um ex-presidente americano, Theodore Roosevelt, foi com ele para conhecer as nascentes do Rio da Dúvida, que passou a se chamar Rio Roosevelt. Aqui em Brasília, o Forte Rondon é a área das comunicações do Exército. Ele é o patrono das comunicações, não só do Exército, como do país inteiro. Dia das Comunicações é o dia do aniversário dele. Ele foi atacado, recebeu uma flechada, mas não revidou. Matar nunca, ele dizia, morrer se for preciso. Depois ele foi diretor do Serviço de Proteção aos Índios. Ele, com os irmãos Vilas Boas, criou o primeiro Parque Nacional, o Parque Nacional do Xingu. Então, está cheio de rua com o nome dele, cidade, Rondonópolis, o aeroporto de Mato Grosso, né? É uma homenagem justa. Nós temos, sim, um herói. E descendente, mistura de raça, né? Ele é bem tipo índio, né? Marechal Cândido Rondon. Só para a gente não esquecer os nossos heróis.
Então vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, já está do Senado e já tem assinatura suficiente para urgência um projeto de lei que altera a lei que fala em a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado. Porque é uma coisa assim, é um pleonasmo, porque já está previsto em lei, né? Então, tirar essas partes que geram mais penas, né? De autoria do senador por Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos, e aí o Rogério Marinho, que é senador do PL do Rio Grande do Norte, entrou com um pedido de urgência que já está com 35 assinaturas, seriam suficientes 27. Então vai ter urgência para tirar os exageros, e isso vai beneficiar todo mundo que foi condenado por abolição, violência do Estado de Direito e golpe de Estado. E ficam outras qualificações penais. Bolsonaro, assim como o general Augusto Heleno, tem estado de saúde bem precário, né? Eu vi mais hoje sobre o estado de saúde do general Heleno. Fizeram testes, inclusive, de dar troco. Ele não consegue, esquece coisas, é Alzheimer, né? Que já está num estado... o exame do cérebro já mostra o cérebro bem atingido. E está preso por 21 anos, se não me engano, de pena, aí dos exageros, né? E ainda vai lá para o STM, Superior Tribunal Militar. Diz a lei que é só a Justiça Militar que pode, se a pessoa for condenada num tribunal civil há mais de 2 anos, pode ou não tirar a patente de oficial. Não é o caso de Mauro Cid, por exemplo, que ele ficou em prisão domiciliar por causa da delação premiada. Os demais estão sujeitos. Só que precisa haver a denúncia do Ministério Público Militar. O Superior Tribunal Militar, assim como o Supremo, não tem, ou assim como qualquer juiz, não tem esse poder de, por iniciativa própria, começar um processo. Então, o Supremo comunica ao Tribunal, à Procuradoria Militar, e a Procuradoria Militar decide se manda para o arquivo ou se submete ao Superior Tribunal Militar a perda de patente dos condenados nesse primeiro núcleo, que são oficiais generais e um capitão, no caso Bolsonaro. Bom, falando nisso, né, vejam só, José Dirceu e Tarcísio. José Dirceu dá uma entrevista, eu assisti a entrevista toda, porque ele é o cérebro do PT, dizendo que o PT não pode recusar nenhum aliado, né, seja qual for. MDB, PSD, ele chegou a citar, né? Aí eu lembro que lá atrás, né, na terceira tentativa de Lula, eu fiz um comentário dizendo que Lula tinha um limite, e Zé Dirceu me ligou logo em seguida para dizer, olha, esse limite nós tínhamos sim, é verdade, mas é que a gente não fazia alianças. E agora a gente está aberto por alianças. Aí foram procurar um empresário, o maior de Minas Gerais, José Alencar, né, do outro lado ideológico, e Lula foi eleito, né, junto com José Alencar. Esse é o objetivo para reeleger Lula. Aí eu falei em Tarcísio. Tarcísio fez uma palestra em São Paulo e disse que a decisão é de unir a direita até março. Unir todas as pretensões da direita, todas as lideranças da direita. Chegou a citar governadores elogiando o trabalho do Ronaldo Caiado, do Zema, do Jorginho Melo, do Ratinho Júnior e até do Eduardo Leite. É também busca de aliança para fortalecimento. O governo hoje é o PT, o PSOL e o PCdoB.
que vai ser comprovado ainda hoje, eu estou gravando mais cedo, não vou saber o resultado, de derrubada de vetos de Lula da lei do licenciamento ambiental. Ele vetou um monte de coisa. E o Congresso vai examinar os vetos, tudo indica que vai derrubar os vetos e derrotar o governo. O governo está se mobilizando muito, né? Liberando emendas, claro. E só para encerrar, né, agora, na manhã de hoje, várias operações policiais, a principal delas pegando aí o pessoal que controla a refinaria de Manguinhos, junto com a Receita Federal. Não, aliás, não foi nem a Polícia Federal, lá em São Paulo, principalmente a Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a Procuradoria de Justiça de São Paulo, com a Procuradoria da República, com a Receita Federal, né? É o grupo FIT. São falcatruas, adulterações de combustível, compra de petróleo, são bilhões envolvidos. Buscas e apreensões, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, em Brasília, em Minas Gerais, né? Enfim. E uma outra, um falso remédio para emagrecer, que está na moda, né? O sujeito fabricava um médico baiano, estabelecido nos Jardins, numa mansão, e vendia pela rede social. Aí o verdadeiro fabricante, o detentor da patente, denunciou a polícia. E a polícia agiu hoje. Ele se chama Gabriel Almeida. Busca e apreensão em São Paulo, nos Jardins. Encontraram lá um carro esporte, que jornalistas sem cultura geral chamam de carro de luxo, né? Carro de luxo é o Bentley, é o Mercedes 500, né? É o Rolls Royce, né? Eles chamam de carro esporte, mas enfim, isso é outro assunto. Buscas na Bahia, claro, de onde ele é originário, lá nos Jardins, em São Paulo, pegaram até um jatinho. Pernambuco e Rio de Janeiro. Ele fabricava o tal de Monjaro. Enfim, é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.